nós vamos observar a qualidade estrutural da vértebra. É um paciente jovem, não tem uma alteração degenerativa, nem uma alteração metabólica, corpo vertebral bem definido em qualquer uma das duas incidências, uma leve inclinação lateral, que não significa absolutamente nada, processo espinhoso no centro da vértebra, processos transversos na lateral de cada vértebra. Eu gostaria que vocês observassem isso. Como é que eu identifico o que é vértebra lombar? Pelo processo transverso livre de costela. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5 processo transverso livre de costela, caracterizando 5 vértebras lombares. Quando a gente olha desse lado direito, 1, 2, 3, 4, cadê o quinto processo? Eu vejo um mega processo. Isso aqui, essa estrutura toda que se articula com o sacro e com o ilíaco, é uma megapófise. A megapófise transversa caracteriza que essa vértebra aqui é uma VT, ela não é lombar, nem é sacro. De um lado a gente conta ela como sendo lombar, porque ela tem o processo transverso livre, do outro lado ela não tem processo transverso livre e se articula com o ilíaco, então ela passa a ser sacro. Portanto, ela é uma vértebra que adquire qualidades ou estrutura ou anatomia dos dois segmentos, por isso é chamado de vértebra transversa ou vértebra de transição. Veja, se isso aqui é uma VT, a primeira lombar real é essa, 1, 2, 3, 4. Cadê a primeira lombar? Notem que essa vértebra tem uma costela pequenininha, chama costela rudimentar. A presença de costela rudimentar caracteriza que essa vértebra também é uma VT. Ela não é nem torácica, nem é lombar, é uma vértebra de transição. Portanto, eu tenho aqui duas vértebras de transição, uma tóraco-lombar e uma lombo-sacra. Veja, essa VT, ela não caracteriza dor, não tem justificativa, a mecânica dela não atrapalha absolutamente nenhuma amplitude de movimento, mas essa pseudo-articulação, essa megapófise que se articula com o sacro e com o ilíaco, essa sim gera dor, gera instabilidade. Ela é uma síndrome, é um complexo que justifica a sintomatologia que o paciente tem de sacroileite, de lombalgia baixa. É mecânica articular. E no perfil desse mesmo paciente, a gente observa todas as vértebras bem definidas, inclusive aquela VT, que na incidência de perfil aparece muito caracterizada como sendo uma vértebra lombar, porque a gente não vê a megapófise. Então veja que aqui no perfil, a estrutura do corpo vertebral não se altera, mas a gente vê uma hiperlordose. Essa hiperlordose, que é mensurada através dessas linhas que mensuram o ângulo de lordose lombar, caracteriza uma sobrecarga nas facetas articulares. Então eu tenho frente e perfil de um paciente que tem uma sintomatologia lombar baixa, pela presença da megapófise e por uma sobrecarga mecânica facetária. Síndrome de sobrecarga ou síndrome interfacetária e a megapófise transversa à direita de uma VT lombo-sacra e uma VT tóraco-lombar. Eu mostrando um exemplo de vértebra limbo, observe um paciente jovem com a vértebra bem estruturada, espaços preservados, não tem esclerose facetária, forame de conjugação, todos muito aberto, muito nítido. Mas observe essa vértebra, onde a epífise de crescimento está separada, avulsionada do corpo vertebral. Isso é uma vértebra limbo. A vértebra limbo, que evoluiu naquele paciente anterior para todo o processo degenerativo do corpo vertebral e espaço, aqui também provavelmente ocorrerá isso.
Obviamente, essa herniação do disco que entrou entre a epífise e o corpo vertebral aconteceu quando esse paciente era adolescente, era jovem, mas ela evolui para um processo degenerativo. O que vai acontecer? Se o disco ocupa um espaço que não é dele, ele vai perder o espaço dele e vai degenerar, vai romper anel fibroso, vai romper tecido para que isso tenha acontecido. Vai sobrecarregar a faceta articular e vai gerar dor localizada. Portanto, essa é uma hérnia axial de limbo ou uma hérnia intraepifisária. Vamos para uma outra radiografia, onde a gente tem mais 2 exemplos. Vou mudar aqui de lugar para ficar melhor para visualizar. Veja, incidência de frente, incidência de perfil, o paciente não tem desvio lateral, o processo espinhoso está no centro da vértebra, o corpo vertebral quase todos uniforme e aqui começa a fazer as deformidades de borda vertebral. Essa deformidade de borda vertebral com diminuição do espaço caracterizam a sobrecarga desse disco com sofrimento desse disco, esclerose óssea e irregularidade. Vamos ver agora o quanto o perfil desse paciente fornece para nós de informação. Então veja, uma diminuição de espaço leve, com um pouquinho de esclerose óssea de borda, porque eu vejo uma deformidade discreta nesse corpo vertebral. Isso aqui é um nódulo de Small. A mesma coisa aqui, uma leve deformidade, um nódulo de Small. Esses espaços ainda não estão comprometidos, apesar de perceber que tem uma leve esclerose óssea se formando aqui já. Espaço bom, espaço bom, espaço bom. Notem a diferença desse disco que ocupa um espaço entre as vértebras para esses 2 discos. Aqui tem uma diminuição importante de espaço. O disco que ocuparia esse espaço, ele foi para dentro do corpo vertebral nesse nódulo de Small. Portanto, ele fez uma hérnia intravertebral, uma hérnia axial. Notem que esse disco aqui tem algumas bolhas pretas, o que é o fenômeno do vácuo caracterizando um processo degenerativo desse disco. Esse disco, da mesma forma, invadiu o corpo vertebral, nessa deformidade anterior que tem nesse corpo vertebral, uma calcificação do ligamento longitudinal anterior. Portanto, uma hérnia intravertebral, um nódulo de Small, uma vértebra limbo associada. Tudo isso caracteriza as hérnias axiais, diminuição de espaço e invasão do disco numa deformidade do corpo vertebral. Ele não obstrui forame, não faz compressão de raiz nervosa significativa, mas faz compressão facetária. Toda aproximação entre 2 vértebras vai aproximar e sobrecarregar a faceta, que vai evoluir para processos degenerativos. A síndrome facetária degenerativa, que acontece há muito tempo atrás e vai evoluindo com degeneração. Dessa forma, nós observamos as deformidades do corpo vertebral e as hérnias intravertebral, as hérnias axiais, que normalmente dá dor localizada, dá dor articular, dor degenerativa. Estamos entrando no novo capítulo. A partir de agora, nós vamos começar a visualizar a ressonância nuclear magnética. Quais são os cortes, como é que se posiciona esses cortes, o que eu devo visualizar em cada um desses cortes e em cada ponderação. As ponderações, para lembrar vocês, são as densidades. A densidade onde eu visualizo primeiro a estrutura de partes moles ou hidratadas e a densidade onde eu visualizo a estrutura óssea ou as desidratadas. Sempre teremos um contraste entre a estrutura hidratada e a estrutura desidratada. Isso nos permite avaliar a qualidade do disco, a qualidade da vértebra, o canal medular, os forames de conjugação, espessamento ou fibrose de ligamentos. Tudo isso no exame
relativamente simples. Venha. A primeira incidência que eu devo visualizar é a incidência sagital ou corte sagital. E a primeira densidade que eu devo visualizar é a densidade em T2. A T2 é onde vai aparecer aquilo que está hidratado. Então veja, é um corte da esquerda para a direita, transitando pelo meio do paciente até chegar lá do lado direito. No meio eu vejo o canal medular cheio de líquor e a medula preta dentro do canal medular. Então eu sei que isso daqui é o centro do paciente, é o centro do canal medular, é o centro da coluna do paciente. Então se eu partir daqui para cá, eu vou ver o lado esquerdo. Se eu partir daqui para cá, eu vou ver o lado direito do paciente. O segundo corte importante que eu devo visualizar é o corte transversal. No corte transversal, nós conseguimos ver cada contorno da vértebra, o canal medular, o forame de conjugação direito, forame de conjugação esquerdo, o percentual de gel dentro do disco, o anel fibroso em volta. Então perceba que cada transição da vértebra para outra vértebra, eu passo por um disco que tem o anel fibroso, gel central, o anel fibroso, gel central, anel fibroso, gel central. Então cada transição, vértebra, 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 disco, disco, vértebra, 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 disco, disco e assim vai até completar toda a sequência. De onde a onde estão sendo cortados. Então isso é o corte transversal, densidade ou ponderação T2, corte sagital, ponderação T2. Da mesma forma que eu tenho o T2, que me dá um contraste entre estruturas rígidas, óssea, e o líquor, por exemplo, dentro do canal medular, e o gel dentro do disco, mostrando que ele está branco, está localizado no centro gel, eu vou ter uma segunda densidade, uma segunda ponderação, que é a ponderação em T1. Na ponderação em T1, nós teremos, da mesma forma, os mesmos cortes. O corte sagital e o corte transversal. Mas percebam, aqui tudo está preto. O líquor dentro da medula está preto. O disco não parece hidratado. O contorno vertebral é potencializado na sua borda, no seu contorno, no seu percentual de cálcio que tem dentro dele. O ligamento longitudinal bem denso, marcado porque ele é fibroso, e qualquer projeção do ligamento para trás ou para frente aparece nesse contorno. Eu não consigo ver o que é hidratado ou não. Eu consigo ver um contorno vertebral de forma muito mais nítida. Da mesma forma, o corte transversal da T1. A T1, como eu disse aqui anteriormente nesse corte, ela não me dá um percentual de hidratação ou não. Veja que o canal medular está preto. Apesar dele estar aberto, de ter líquor aqui dentro, ele não aparece líquido. O que eu vou visualizar? As facetas articulares, o contorno do corpo vertebral, os processos transversos e processo espinhoso, o canal medular e o forame de conjugação, como é que está o calibre do forame de conjugação. Então isso é uma ponderação para a gente visualizar a estrutura óssea e se tem alguma alteração, depósito de cálcio ou uma irregularidade de borda, uma cavidade no corpo vertebral, como esse contorno aqui, que é um nódulo de Small. Cada alteração do contorno do corpo vertebral aparece nitidamente. Da esquerda para a direita, como foi o anterior, passando pelo centro. Veja, eu estou olhando aqui a face lateral esquerda da coluna.
aparecem os forames de conjugação. Cada forame de conjugação com uma raiz nervosa saindo de dentro dele. Os forames do lado esquerdo, o músculo psoas, o músculo esquerdo, vamos entrando, passa pelos forames de conjugação, todos eles, se tem algum que está obstruído, se está aberto, se está ideal, passa pelo centro da vértebra e vai para o lado direito. Veja que também do lado direito, quando eu estou passando pelo lado direito, eu vejo os forames de conjugação do lado direito, que são esses canaizinhos aqui, esse redondo com essa pontinha preta dentro, que é a raiz nervosa. Então, da esquerda para a direita, visualizando a estrutura vertebral e as suas cavidades, como por exemplo o forame de conjugação. Eu vou voltar na densidade 1 ou na ponderação em T2, a ponderação em T2 que vai me mostrar o que eu devo visualizar quando se trata do disco intervertebral. Venha, disco hidratado, ele é branco, porque está cheio de gel, é branco porque está cheio de gel. O contorno desses discos saudáveis, ele não excede ao tamanho da vértebra. Quando o disco começa a ter um sofrimento, ele começa a sofrer uma compressão, ele começa a fazer uma dilatação, uma projeção para posterior. Toda projeção, ou anterior ou posterior, significa o sofrimento desse disco, o que não significa uma compressão de raiz nervosa ainda. Mas quando o disco tem uma projeção importante para dentro do canal medular, veja esse detalhe aqui, ó, essa projeção. Esse disco, ele dilatou todo esse tanto aqui, que vai além do diâmetro do corpo vertebral, comprimindo o canal medular, a meninge, o saco tecal, o tecido que está aqui. Então, nós temos uma compressão. Eu quero entender essa compressão, se é central, se é mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu vou fazer um corte transversal nesse nível. Nesse corte transversal, eu quero visualizar qual a direção. Então, vamos pegar o corte transversal da ponderação em T2, que eu vejo hidratação. Disco hidratado, levemente protuso, sem nenhum significado clínico, não obstruiu o forame, não comprime canal medular. Ele é levemente projetado para posterior central e posterior esquerda. Veja um disco quando normal. Ele tem formato de feijão. O anel fibroso é linear na borda da vértebra e o núcleo está contido aqui dentro e nada de compressão, nem no canal medular, nem no forame de conjugação. Veja um disco quando ele passa a ser patológico. A projeção dele para dentro do canal medular é muito grande. Então, aquele disco que a gente viu no corte sagital, quando eu faço um corte transversal nele, ele me mostra essa estrutura, uma projeção póstero-central, uma estenose do forame de conjugação do lado esquerdo. Veja aqui, num corte imediatamente mais baixo, o quanto o núcleo desse disco está deslocando para dentro do canal medular. O ideal é que ele não ultrapassasse o contorno da borda da vértebra, que é esse daqui, ó. Esse é o diâmetro da vértebra e o disco não pode ultrapassar. Quando eu corto o nível do disco, eu vejo que a projeção dele é muito grande, póstero-central. Dessa forma, nós conseguimos entender tanto a alteração das partes moles, disco, ligamento, hidratação do canal medular, onde tem uma estenose do canal medular, onde tem estenose do forame de conjugação e a compressão da raiz nervosa, uma compressão póstero-esquerda, além de ser central, póstero-esquerda. E na densidade 2, na ponderação em T1, nós encontramos as alterações ósseas, as alterações estruturais e não do disco. Naquele mesmo espaço onde o disco tem um sofrimento,
a gente observa já um edema ósseo, uma leve irregularidade no corpo vertebral. Porque onde o disco perde a sua função de absorção de pressão, a transferência da mecânica do peso vai direto para o corpo vertebral e vai fazer degeneração do corpo vertebral. É um paciente jovem que tem uma retificação de lombar, portanto uma projeção dos discos para posterior e o disco de L5-S1 perdendo a sua capacidade de absorção, rompendo a sua parede, os seus ânulos fibrosos, permitindo o extravasamento do núcleo pulposo para dentro do canal medular. Essa é uma ressonância no córtex sagital e transversal, ponderação em T1 e ponderação em T2, onde na ponderação em T2 eu vejo partes moles hidratadas e a correlação disso com partes ósseas. E na ponderação em T1 eu vejo a estrutura óssea e as suas relações articulares. Dando continuidade ao nosso estudo de ressonância nuclear magnética, ou a ressonância, vamos examinar mais um paciente. Corte sagital, que é o perfil da esquerda para a direita. Primeiro volume negro que aparece aqui é o músculo psoas, que é a entrada esquerda da coluna vertebral do paciente. E vou entrando, passo pelos forames de conjugação de cada lado, ó, do lado esquerdo no caso, começa a aparecer o corpo vertebral e a definição de cada disco com seu percentual de gel e o forame posterior. Vou entrando até que eu chegue no centro da medula, no centro do corpo vertebral, no centro da coluna do paciente. Essa é a melhor posição para se estudar o diâmetro do disco. Veja, o disco, quando é bom, está hidratado, com espaço preservado, ele não se projeta além do diâmetro do corpo vertebral. Quando o disco é esmagado, quando ele tem uma pressão axial e ele se desloca radialmente, ele vai ou para frente ou para trás, no caso desse, para posterior, invadindo o canal medular, fazendo uma compressão ou na meningia, no saco tecal, na cauda equina, porque esse nível só tem algumas raízes da cauda equina, e passando do centro, indo para a direita, aparecendo os forames de conjugação direita, com uma raiz saindo de cada forame de conjugação e onde tem uma diminuição do forame de conjugação até chegar do lado direito do psoas direito. Perceba, nesse corte sagital, no centro, nós percebemos uma projeção grande, uma compressão da cauda equina, do canal medular, da meningia. Eu vou olhar isso daqui num corte transversal. Quando a gente visualiza o corte transversal, eu vou ver o diâmetro do disco, não pode ultrapassar o diâmetro da vértebra, não pode obstruir forame do lado direito, nem do lado esquerdo, nem canal medular. É assim aqui, veja que o disco tem gel central, anel fibroso, medula aberta. É assim, anel fibroso, gel central, foramen livre, canal medular livre. É assim por quase todos os discos, até que chega lá no espaço de L5 para sacro, onde a gente já viu que a projeção é posterior. Olha o tanto que esse disco se projeta para dentro do canal medular. É uma compressão póstero-central mais direita, portanto, é uma hérnia intraforaminal, porque é dentro do foramen, não fora do foramen. Se eu ampliar essas duas imagens que nós acabamos de visualizar, nós vamos ver mais ou menos assim. Cada disco bem hidratado, sem fazer compressão em nenhum segmento, e o disco aqui, que o núcleo dele se deslocou para dentro do canal medular. Se eu fizer um corte transversal exatamente nesse nível e olhar dessa forma, eu vou ver o quanto esse disco está dilatado e qual o sentido e a direção. Direção posterior
com tendência a ser mais à direita do que à esquerda. Veja que o forame esquerdo está bem definido e aberto. O forame direito levemente comprimido. Então ele é póstero dentro do canal medular. Então é intraforaminal. Isso é uma hérnia caracterizada que faz uma compressão importante na cauda equina. Mas é importante dizer, nesse nível da medula não existe mais tecido neural, tem poucas raízes saindo aqui. Então, às vezes, uma compressão desse tamanho não tem um significado clínico importante. Apesar de ser uma lesão de disco importante, a sintomatologia pode não ser significativa em relação a uma ciatalgia. Pode ser um paciente que apresenta talvez algum desconforto, porque a aproximação entre as duas vértebras vai me dar uma compressão da faceta articular. Essa compressão da faceta articular pode ser o momento da dor, pode ser onde o paciente refere sintoma e não nessa projeção posterior. Então, que nível é o disco lesado? L5 sacro. O quanto tem de tecido neural aqui? Veja que a medula, ela tem a cauda equina, o cone medular nesse nível, e ela vai afinando cada vez mais na cauda equina, até que chega aqui embaixo, não tem mais muito tecido neural. Portanto, essa projeção pode não ter muito significado, mas a aproximação comprime faceta articular e isso sim tem significado de dor. Esse exame de ressonância traz uma incidência especial que chama mielografia. É um contraste que é injetado no paciente e a gente visualiza o canal medular e onde no canal medular, na medula ou na cauda equina, nesse nível, onde tem as estenoses, onde tem a falha do contraste. Então chama mielografia. Não é uma incidência de rotina que vai acompanhar todos os exames, mas alguns exames vocês vão encontrar isso daqui. Perceba que aqui está contrastado os rins, porque foi injetado esse contraste. Cada raiz nervosa saindo de dentro da medula está em contraste, aparecendo, e onde tem a falha, naquele nível que o disco fez a projeção posterior, vai me dar uma falha nesse contraste. Isso é o exame de ressonância, mostrando uma hérnia de disco caracterizada póstero-central, portanto, intraforaminal.